Eu quero hoje falar com vocês de algo que é, ao mesmo tempo, muito importante, mas é algo que já está mostrado de maneira muito clara na palavra de Deus e existe um porquê disso. Nós estamos estudando o capítulo 8 de Romanos. E Paulo está falando aqui no capítulo 8 de Romanos sobre essas ações do Espírito Santo em nós, e nós vimos no último estudo Paulo falando sobre um grande privilégio que nós recebemos de Deus. Hoje nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas olham para Deus e as pessoas realmente acreditam e creem que a única coisa que Deus sabe fazer é nos dar bênçãos materiais. As pessoas querem bênçãos materiais. Elas querem ir para Deus para que Deus resolva algum problema delas voltado para o campo material. Quem crê nisso, quem olha para Deus e vê um Deus que apenas pode te dar coisas materiais, me perdoe o que eu vou dizer, mas tem um entendimento muito pequeno de Deus. Porque as maiores bênçãos que Deus reserva para o seu povo não estão no campo material. Não estão. Ele nos deu saúde, Ele nos deu capacidade, nos deu inteligência, e nós devemos correr atrás. Diligência faz parte da vida de todo cristão. Mas as maiores bênçãos que Deus nos dá não estão relacionadas de maneira nenhuma com a área material. E quem pensa desse jeito está pensando errado. E está tendo um entendimento errado de Deus. Porque o maior privilégio, sem sombra de dúvida, a maior bênção que nós recebemos de Deus foi a nossa adoção. Foi o fato de ter nos tornado filhos adotivos do Senhor. Ele ter nos aceito na família dele. Você acha que está aqui nesta manhã, sentado nesse banco, louvando e glorificando ao Senhor, porque você optou por isso? Deus te deu esse privilégio de fazer parte da família dele. Entende? Nós temos que olhar a coisa por esse lado. Eu estou aqui porque Deus me aceitou na família dele. É por isso que eu tenho dificuldade, e aqui eu não quero julgar ninguém que pensa assim, eu tenho que respeitar. Mas eu tenho uma dificuldade de dizer, aceite a Jesus, porque é Ele que me aceita. É Ele que me insere na família dele. Eu hoje sou seu irmão, porque Ele tornou isso possível. Esse é o maior privilégio que nós podemos receber. Nesse mundo, você pode passar por dificuldades financeiras, você pode, isso acontece com qualquer um, ficar desempregado, passar por carestia, por necessidades, pode receber aí uma notícia de que você não está lá muito bem de saúde. Você pode passar por várias intempéries nessa vida, e todos nós estamos sujeitos a isso, todos nós. Mas existe algo que não há circunstância que mude, é o fato de sermos filhos de Deus. Não tem circunstância que muda isso. Estando bem ou estando mal, com as latas cheias ou não, com trabalho ou não, eu sou filho de Deus. É isso que Paulo tratou no último bloco que nós estudamos. Ele disse que nós fomos adotados. E eu passei aqui para os irmãos um panorama, apresentei um panorama de como era o sistema de adoção romano. Quando um menino, e muitas vezes também pessoas adultas, eram adotadas pelos romanos, eles passavam a ter todos os direitos que os filhos de sangue tinham. Tudo que era dos outros passava a ser dele também. E como filhos adotivos que nós somos, nós herdamos de Cristo tudo que ele herdou. Tudo que pertenceu a Cristo na qualidade de homem, e pertence a Cristo na qualidade de Deus, e agora na qualidade de homem glorificado, nós também herdamos. Veja só, eu trouxe aqui apenas para rememorar, eu trouxe o versículo de número 17, que nós estudamos na penúltima semana. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora preste atenção, se é certo que com Ele padecemos, ou seja, se é certo que com Ele sofremos,
para que também com ele sejamos glorificados. Então, o que foi que nós herdamos? Nós herdamos os sofrimentos e nós herdamos a glória. É nosso. Agora, no versículo de número 18, Paulo, ainda interligado com o versículo 17, ele vai dizer assim: porque para mim, tenho por certo, ou seja, eu tenho certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se você conversar com um adventista do sétimo dia, ele vai falar para você que não acredita no inferno eterno. Ele não acredita. Ele vai dizer para você o seguinte: não cremos que o inferno exista. Os adventistas, as testemunhas de Jeová acreditam na aniquilação da alma. Morreu sem Cristo, você é aniquilado, você deixa de existir. É a aniquilação da alma. E uma das justificativas que um adventista do sétimo dia vai dizer para você é o seguinte: ele vai falar assim: como pode alguns anos de desobediência, de infidelidade a Deus, de rejeição a Deus, resultar num inferno eterno de sofrimento? Se Deus permitir que haja um inferno eterno de sofrimento por conta de 50, 60, 70 anos de desobediência, Deus é injusto. Então a justiça de Deus, ela só se aplica se Deus aniquilar os maus e deixar apenas que os bons vivam na presença dele, ou seja, aqueles que foram salvos por Cristo. Essa é a teologia adventista acerca do juízo eterno. Então o adventista não acredita num juízo eterno, num juízo de fogo, num inferno eterno, onde o fogo não se apaga, e eles têm uma série de explicações para isso. Mas um principal argumento é esse: Deus nunca vai deixar alguém perecer eternamente no inferno por conta de alguns anos de desobediência na terra. Aí eu vejo esse texto de Romanos. Olha só o que Paulo vai dizer aqui. Vê se você entende minha linha de raciocínio. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aí eu pergunto para essa igreja que está aqui nessa manhã: é justo? Se é injusto da parte de Deus que eu, rejeitando a Cristo e vivendo nesse mundo por 40, 50, 60, 70 anos, pereça eternamente no inferno, será que é justo eu crer em Cristo também por alguns anos e receber uma glória eterna? Será que seria justo? Suponhamos que você venha na igreja hoje, você cresce hoje. Você ouvisse a mensagem do Evangelho hoje. Você cresce. E você saísse daquela porta, acontecesse um acidente com você, você não teve nem tempo de viver para Jesus. Mas você morresse crendo em Cristo. E você recebesse uma vida eterna. Será que isso é justo? Mas não é isso que acontece. Então Paulo está querendo dizer o seguinte: ele está escrevendo para uma igreja onde os crentes estavam sofrendo retaliações, perseguições, estavam sendo perseguidos pelos judeus, estavam sendo perseguidos pelos romanos, estavam sendo mortos, muitos deles presos, sofrendo atrocidades. E como Paulo disse que agora nós somos filhos por adoção e nós herdamos de Cristo o sofrimento, também existe uma glória nos esperando, não é? Que é algo infinitamente maior do que os sofrimentos que nós estamos experimentando. Esse texto é um texto de esperança. Não sei se você está enfrentando um período nebuloso na sua vida, difícil, complicado, se você está passando por um momento de extrema dificuldade, mas esse versículo aqui é para você. Estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Então, interligando esse versículo com o versículo 17, Paulo está dizendo, olha, nós somos herdeiros de Deus. E se com Ele estamos sofrendo, também com Ele nós vamos ser glorificados. Porque os sofrimentos dessa época em nada se comparam com a glória que nós vamos receber do Senhor. Olha como é o nosso Deus. Isso tira de nós toda essa questão de acharmos que a salvação é pelas obras. Porque, realmente, se nós observarmos a dimensão, se é que nós podemos fazer isso, a dimensão da glória, dá para você imaginar o que é a glória? O que é viver eternamente com Deus? Dá para você imaginar o que é esse estado de glória que Paulo se refere? É infinitamente mais do que você pode imaginar. É isso que Paulo quer dizer. Você está sofrendo? Então entenda que existe algo infinito esperando por você. Só que Paulo agora, ele vai tocar num assunto aqui, irmãos, que os judeus entendiam muito bem, que é a questão da natureza. Ele vai dizer assim, por quê? A ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Essa glória que nós almejamos, que nós objetivamos, que nós queremos, esse estado de glória que espera por nós, sabia, irmão, que a natureza também espera? A criação também espera. Por quê? Ele vai dizer aí, no versículo 20, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Veja só o que Deus disse para Adão, aqui, no versículo 17 de Gênesis, capítulo 3. Olha só. E a Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Preste atenção, irmãos, olha só essa palavra aqui. Maldita é a terra por causa de ti. Essa frase. Maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Sabe o que aconteceu quando o homem pecou? O homem pecando, comendo daquela fruta, ele trouxe condenação não só para ele, mas também para a natureza. A partir daquele momento, toda a criação não humana de Deus sofreu uma interferência do pecado nela também. Toda a inocência que cercava a criação, porque a inocência do homem foi afetada pelo pecado, a inocência da criação também foi afetada pelo pecado. A partir daquele momento, a terra ficou amaldiçoada por causa do pecado do homem. A terra, não tendo nenhum tipo de culpa na ação do homem, sofreu os efeitos da culpa do homem. Então hoje especificamente, olhe para o lado, olhe o nosso clima, olhe o que está acontecendo com a natureza. Sem entrar em questões políticas, olha o que está acontecendo na Amazônia. Veja só o que está acontecendo com o mundo hoje, irmãos. E quanto mais o tempo vai passando, meus queridos irmãos, eu sou de Divinópolis. Eu me lembro quando eu era menino, que eu atravessava a ponte ali do bairro Niterói. Não sei quantos conhecem Divinópolis aqui, e não sei quantos conhecem ali o bairro Niterói, a ponte do Niterói. Lembra do rio caudaloso que era o rio Itapecerica? Era um rio caudaloso, um rio bonito, o curso do rio bem estabelecido. Meus amados irmãos, quem puder, vá em Divinópolis e veja a situação do rio Itapecerica. Eu estive em Divinópolis ontem, participando das reuniões da AIBOM, e sabe qual é a reclamação lá, geral? A falta de água. Por quê? Porque o rio Itapecerica está morrendo, literalmente morto. Veja o que a natureza tem sofrido com a ação humana. Eu trouxe alguns dados aqui para você, que eu quero que você tome ciência. Eu trouxe alguns dados aqui aterrorizantes. Eu fiz uma pesquisa, alguns dados para você. A concentração de gás carbônico na atmosfera em 2017, agora, recentemente, foi o maior da história. Entre agosto de 2018 e julho de 2019, 6
6,8 mil quilômetros quadrados de mata foram desmatados na Amazônia. Dá para imaginar o que é isso? 6,8 mil quilômetros quadrados. Segundo dados, a Terra está 2 graus mais quente e deve provocar ondas de calor mortais. Prepare-se para o verão que vai chegar aí. Você vai ver o que vai ser o verão, meus irmãos. Camadas de gelo no Canadá, no extremo da América do Norte, derreteram 70 anos antes do previsto. A quantidade de gelo que seria derretido em 70 anos já derreteu nas geleiras do Canadá, devido ao aquecimento global. Oceanos, preste atenção nesse dado, os oceanos recebem 25 milhões de toneladas de lixo por ano. E um último dado aqui, existem 13 mil pedaços de plástico a cada quilômetro quadrado nos oceanos. O que é isso? A natureza sofrendo os efeitos da queda. E a questão só vai piorar. A ONU já se reuniu várias vezes para estabelecer vários acordos internacionais para a diminuição das camadas de CO2 na atmosfera, e os países mais desenvolvidos se recusam a assinar esses tratados. E eles jogam a culpa nos países subdesenvolvidos, nos países emergentes. Segundo as grandes potências do mundo, os culpados são os países emergentes, que estão poluindo. Então, observe que a natureza geme. É o que Paulo vai dizer aqui no texto. Ele vai dizer, a natureza geme porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. E a natureza, versículo 21, permanece o quê? Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Agora veja o versículo 22, Paulo diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Por isso, havia no coração do judeu um desejo ardente de ver a criação ser completamente liberta dessa sujeição que o pecado trouxe a ela. Existem pelo menos 2 literaturas judaicas, que demonstram isso. Eu trouxe aqui para você, primeiro, os Oráculos Sibilinos. É um livro, uma literatura judaica, ali está o capítulo e os versículos, que diz assim, e a terra e todas as árvores e os inumeráveis rebanhos de ovelhas darão seu verdadeiro fruto à humanidade, de vinho e de doce mel, e de leite e grão, que para os homens é o dom mais excelente de todos. Existe um livro chamado Apocalipse de Baruque, capítulo 29, versículo 5, que diz assim, a videira renderá seu fruto 10.000 vezes, e em cada videira haverá 1.000 ramos, e em cada ramo produzirá 1.000 cachos, e cada cacho produzirá 1.000 uvas, e cada uva uma medida de vinho. E aqueles que estão famintos se regozijarão. Além disso, também verão maravilhas cada dia, porque o vento sairá de diante de mim para me trazer cada manhã a fragrância das frutas aromáticas, e ao fechar o dia, as nuvens destilarão o róscio de saúde. Havia no coração do judeu um anseio para que Deus restaurasse a criação, restaurasse a natureza. E Paulo está dizendo aqui para os romanos que assim como há em nós um anseio para que esse tempo de sofrimento acabe e a glória de Deus se manifeste, pelo menos deve haver, há também essa mesma ardente expectação. O que é ardente expectação? A palavra expectação aqui, ela vem de uma palavra no grego que diz aquele que fica olhando no horizonte, esperando a chegada de alguém, como as mulheres faziam na Europa, quando os maridos iam para a guerra, nos navios, e elas ficavam o tempo todo a ver navios, aí que vem a expressão, estou a ver navios, não é? As mulheres ficavam olhando no horizonte para ver se os navios voltavam, trazendo os seus maridos da guerra.
Então isso é o quê? É a expectação da criação. A natureza está no horizonte, olhando, esperando essa glorificação dos filhos de Deus chegar. Então não é algo que acontecerá só conosco. É algo também que acontecerá inclusive com a criação. Porque a criação, involuntariamente, sem ter culpa nenhuma, ficou sujeita à vaidade. É o que Paulo está dizendo aqui. Ficou sujeita à vaidade, no versículo de número 20. Então, assim como há um momento de sofrimento para o homem, porque o homem trouxe sofrimento para o mundo, todo sofrimento hoje na natureza, na humanidade, todo sofrimento hoje causado pelo homem se volta contra o próprio homem. Isso é o quê? É produto da desobediência lá no Éden. Mas isso atingiu também a criação. A natureza se deteriora a cada dia. Meus queridos irmãos, semana passada eu fiquei impressionado com a quantidade de queimadas em Pará de Minas. Eu fiquei impressionado. Da minha casa, logo assim na janela do corredor, eu vi uma queimada no morro, muito próximo aqui, que eu fiquei impressionado com o volume das chamas. E depois, eles capturaram 3 rapazes que foram os responsáveis pela queimada. 3 elementos foram capturados. E perguntaram para eles, por que vocês fizeram isso? Não sei quantos aqui acompanharam os noticiários. E eles responderam assim, fizemos isso por pura diversão. Eles disseram isso. Talvez você, irmã, que limpou sua casa, lavou sua casa, você deve ter recebido uma quantidade enorme de cinzas no seu quintal, o tempo seco, o tempo árido, pessoas com problemas respiratórios, pessoas com dificuldade, quantas crianças nas unidades de saúde recebendo oxigênio por conta desse ar poluído. Um dia desses, eu tinha ido no Marte Minas com a minha família, creio que foi segunda-feira passada, à tardinha, estávamos saindo do Marte Minas. Eu disse assim, gente, olha só as montanhas, como elas estão cobertas de poluição. E a minha filha se recusou a acreditar que aquilo era poluição, mas era. Poluição cobrindo as montanhas. Estamos vivendo, irmãos, debaixo de um ar totalmente poluído. E talvez não agora, mas futuramente isso pode acarretar em problemas de saúde para nós. É isso que nós estamos vivenciando. É a natureza gemendo com dores de parto. A natureza está sofrendo juntamente conosco. Só que a natureza não tem culpa. Quem são os culpados? Somos nós. Por isso que vale aqui perguntar, você tem, irmão, você tem colaborado, pelo menos você tem tomado algumas atitudes preventivas para contribuir para que o nosso solo, a nossa natureza aí, ela pelo menos sofra menos, se eu posso dizer assim. Você tem pegado o lixo que é reciclado, tem separado o seu lixo reciclado do lixo orgânico. Você tem aí, de repente, aproveitado aquele lixo que é orgânico para fazer uma compostagem. É isso mesmo que chama? O nome é esse? Compostagem? Fazer um adubo orgânico. Nós temos pessoas que têm experiência nessa área. A própria irmã Gina também faz muito isso, né, irmã Gina? Essa questão de compostagem. De certa forma, nós estamos ajudando o meio ambiente. Ou você não está nem aí, você pega pilha, você pega bateria de celular, joga tudo fora. Existem unidades que recolhem essas baterias. Sabia que nós podemos fazer algumas coisas, algumas atitudes para contribuir, para melhorar o nosso meio ambiente, levar pilhas, levar essas questões que tem lítio, né? Que é perigosíssimo, que é cancerígeno, nos lugares onde você sabe que recolhe, colocar o lixo orgânico de um lado, o lixo reciclado de outro. São atitudes pequenas que nós podemos tomar para contribuir para que a natureza possa gemer menos, possa sofrer menos, porque isso está aí, irmãos, e é culpa nossa. Nós somos os grandes culpados pelo que está acontecendo. Então, Paulo está dizendo aqui no capítulo 8, nós seremos glorificados, a natureza também vai. Agora, a natureza aguarda por esse dia, a natureza geme por esse dia, a natureza anseia por esse dia. E nós, irmãos, será que nós realmente queremos, de todo o coração, que a glória de Deus chegue? Será que nós estamos almejando esse estado de glória que Paulo diz aqui no capítulo 8, a partir do versículo 18, nós queremos realmente, nós estamos ansiando, porque enquanto nós não nos preocupamos com isso, a natureza geme, a natureza continua sofrendo, e coisas piores acontecerão. Um dia desses eu ouvi uma tartaruga marinha,
Não sei quantos viram na televisão, aquilo me doeu. Eu vi uma tartaruga marinha com um objeto colocado dentro do nariz dela. E eles tentando tirar aquilo, e aquilo sangrando, e ela fechava o olhinho, imagina a dor que ela estava sentindo. A crueldade, irmãos, a crueldade do ser humano não tem limite. Um dia desse eu ouvi uma reportagem de um homem que pegou o seu cachorro, enrolou o seu cachorro num colchão e tocou fogo no colchão. Porque o seu cachorro estava com uma doença, mas era uma doença tratável. Mas ele pegou o cachorro, enrolou num colchão, um pitbull, e incendiou o colchão. A natureza geme. Os animais têm sofrido por conta da nossa ignorância. A Noruega, irmão, você precisa ver como que é o processo de pesca da baleia na Noruega. Uma coisa impressionante. A natureza tem sofrido, os animais têm sofrido. A criação tem sofrido por nossa causa. A criação anseia, geme, pela manifestação da glória dos filhos de Deus. Por isso que essa ideia que nós temos de céu, nós vamos para o céu, aí toda vez que a gente fala de céu, vem na nossa cabeça aquela ideia de que nós vamos estar no alto, com roupas brancas, vamos olhar para um lado, vamos ver anjo, vamos olhar para o outro lado, vamos ver anjo, vamos olhar para baixo, são nuvens, e nós vamos como que flutuar nas nuvens. De vez em quando as pessoas têm essa ideia de céu. Amados, escute, segundo o texto de Paulo, não seremos apenas nós que vamos encontrar glorificação, nós seremos glorificados, mas a criação também será. Aquele estado edênico, aquele estado paradisíaco que a terra tinha, antes do pecado, será restaurado, irmãos. Não adianta a gente querer entrar aqui agora na questão, então ali que vai ser o céu. Irmão, onde Jesus está é o céu. Eu não quero saber se o céu vai ser aqui, se vai ser lá, se vai ser acolá. Eu só sei que onde Jesus estiver é o céu. E se eu estiver com Ele, eu estarei no céu. Então nós precisamos entender isso quando Paulo está dizendo. Veja só o versículo 23. E não só ela, mas nós também que temos o Espírito Santo, nós que cremos em Jesus, nós que recebemos o Espírito de Deus, também gememos em nós mesmos, de ver todo esse sofrimento, muitas vezes causados por nós, seres humanos. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Paulo está dizendo o seguinte: nós temos certeza, nós cremos, nós esperamos que esse dia de glória chegue, nós seremos glorificados. Esse período de sofrimento que nós estamos enfrentando agora, ele é passageiro. Chegará um momento de glória infinitamente maior do que esse momento de sofrimento. Nós esperamos por isso, nós aguardamos por isso. E enquanto nós estamos nesse mundo de sofrimento, aguardando essa esperança, aguardando a manifestação da glória de Deus em nós, o que nós estamos fazendo? Nós oramos, nós clamamos, nós estamos pedindo a Deus nas nossas orações que permita que esse momento de glorificação chegue. Só que as nossas orações, elas também foram afetadas pelo pecado. Não oramos da maneira correta. Escute, querido irmão, você acha que você, por ser um crente de oração e por ter uma vida de oração, as suas orações são aceitas por Deus unicamente por conta da sua diligência na oração? Absolutamente. Sabe o que é que torna as nossas orações aceitáveis a Deus? A intercessão do Espírito Santo. É Ele que leva as nossas orações a Deus. Por isso que eu sou radicalmente contra quando alguém chega perto de mim e fala assim: aqui, vai lá no pastor tal, e ele vai fazer uma oração forte para você. E ele vai fazer uma oração forte para a sua vida. Meu querido, não existe oração forte. Não era para haver nem oração se não fosse pelo Espírito Santo de Deus. Não existe oração forte. É por isso que eu fico preocupado quando alguém fala assim: eu quero que o senhor, pastor Alex, vá lá na minha casa orar pela minha casa. Eu quero que o senhor vá lá no meu carro. Um dia desse um irmão me pediu: pastor, não aqui em Pará de Minas, pastor, ore pelo meu carro, põe as mãos no meu carro e ore por ele. Eu falei assim: irmão, eu não vou orar pelo seu carro, eu vou orar por você.
Ó carrinho lindo do meu coração. Carrinho bonito. Você não vai estragar. Tem sentido isso, irmão? Não tem sentido isso. Não, eu quero que o senhor ore lá no meu estabelecimento. Você vai lá orar pelo meu estabelecimento. Irmão, eu posso até orar para que Deus te dê sabedoria, para que Deus te dê discernimento, para que Deus abençoe você, para que Deus te ajude, para que você possa ser um empreendedor, para que Deus te ajude aí a conseguir, de alguma maneira, resolver os seus problemas, para que Deus abençoe. Mas não tem sentido eu orar pelo estabelecimento, colocar a mão no estabelecimento, fazer alguma... Não tem sentido isso. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E quando nós vamos orar, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: você estará de joelhos, clamando a Deus, orando, mas saiba que tem alguém que está pegando essa oração imperfeita, maculada pelo pecado, cheio de falhas, cheio de erros, cheia de egoísmo muitas vezes, e o Espírito Santo está pegando essa oração e está transformando essa oração em gemidos inexprimíveis diante de Deus, e é por isso que Deus ouve. É o que está aqui, ó. Olha só, mas da mesma maneira também, versículo 26, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Por isso, querido, eu peço você para orar por mim, ore por mim, irmão. Eu vou orar por você, pastor. Eu vou clamar a Deus por você. Mas não pense você que você agora recebendo essa incumbência de orar pelo pastor, de alguma maneira, Deus vai ouvir a sua oração por você mesmo. O Espírito Santo vai pegar a sua oração e vai transformar essa oração numa oração aceitável a Deus. Por isso que ele geme também. Então existe um gemido nosso, por conta dos nossos pecados, por conta da nossa atual situação de sofrimento. Nós estamos sofrendo por nós mesmos e por ver o sofrimento do outro. Nós sofremos, choramos com aqueles que choram, nós olhamos para o mundo, vemos um mundo destruído, um mundo caótico, isso faz com que nós soframos e nós gememos por causa disso. Existe um gemido na natureza, a natureza geme, está com dores de parto, está se deteriorando. Essa questão do instinto animal, o animal matando o animal, a cadeia alimentar, tudo isso faz parte do maldita é a terra por tua causa. Os animais, eles adquiriram esse instinto de sobrevivência depois da queda, porque antes da queda não havia isso, era uma interação completa. Agora, hoje, a natureza geme, mas também existe um gemido. E como nós precisamos desse gemido? É por conta desse gemido que nós estamos tendo forças para sobreviver nesse mundo caído. É por conta desse gemido que eu e você estamos aptos a caminhar diante de Deus. É por conta desse gemido, meu querido irmão, que eu e você não somos consumidos pela ira de Deus, porque esse gemido é o gemido do Espírito Santo por nós, que nos levou a Cristo, que tornou possível a nossa adoção. Por isso, querido irmão, quando você for orar, você fique sabendo que existe alguém que está intercedendo por você com as suas orações, está transformando as suas orações em orações aceitáveis a Deus. Porque se Deus recebesse nossas orações de forma direta, nós não seríamos ouvidos. Antes de entrar nas lições, eu creio que está depois. Deixa eu ver, tem uma frase de Spurgeon, deixa eu ver se está aqui na frente. Olha só, há pecado até na nossa santidade, há incredulidade na nossa fé, há ódio no nosso próprio amor, há lama da serpente na mais bela flor do nosso jardim. Não há nada em nós, nada, absolutamente nada que seja perfeito. E isso inclui as nossas orações. Então, eu quero aprender com você algumas lições aqui, algumas aplicações. Primeiro, sofrimento e glória são companheiros inseparáveis. Você está sofrendo, meu irmão? Está passando por alguma dificuldade, por algum problema, tem trazido sofrimento, você está gemendo por causa do sofrimento de alguma coisa, de alguém, mas saiba que juntamente com esse sofrimento existe também a glória que te aguarda.
Um dia não haverá mais sofrimento. Um dia esse período vai passar e nós receberemos essa glorificação. E como a natureza anseia por isso. Como a criação aguarda por isso. Essa glória é nossa. Não porque nós merecemos, mas porque Jesus tornou ela possível. Um dia nós vamos receber esse estado de glorificação. Um dia teremos um corpo como o corpo de Jesus. Um dia não haverá mais a possibilidade, como há hoje, porque hoje, embora sejamos crentes, existe a possibilidade de pecar o tempo todo. O tempo todo eu estou na iminência de pecar. Eu peco até sem ver, eu peco sem querer. Uma palavra que eu falo, uma atitude que eu tomo, eu peco. A probabilidade de pecar hoje, ela é infinita. Embora eu tenha o Espírito Santo para me conduzir e me ajudar nesse processo de vencer o pecado, mas chegará um momento em que não haverá mais a possibilidade de pecar. Só haverá perfeição, glória, perfeição, glória, perfeição, glória. Esse estado está chegando, é nosso. Mas nós temos que esperar, nós temos que aguardar. Segunda lição que eu aprendo aqui, sofrimento e glória representam duas eras distintas. Qual é a era que nós estamos vivendo? A era do sofrimento, a era da insegurança, a era do medo, a era da instabilidade. Me fale um dia na sua vida que você consegue atravessar ele todinho sem ter algum tipo de preocupação. Me fale aí. Todos nós, quando acordamos, muitas vezes, nós temos uma notícia, tomamos conhecimento de alguma questão, alguma coisa produz insegurança em nós. A irmã Edna chegou perto de mim agora para conversar comigo. Ela até disse, pastor, cheguei um pouquinho mais tarde. Por quê? Porque eu recebi a notícia de que meu irmão está enfermo. Não há um único dia onde nós não tenhamos alguma situação que seja decorrente do nosso pecado. Alguma coisa acontece para nos lembrar, está vendo? A culpa é sua. Não há. Então nós estamos vivendo nessa era, mas existe uma era que vai chegar. Uma era diferente. Uma era que nós esperamos. Essa era é diferente da atual era que nós vivemos. Irmãos, vamos pedir ao Senhor que traga essa era para nós. Existe uma outra lição que eu aprendi aqui. Sofrimento e glória não podem ser comparados. Paulo vai dizer aqui no versículo de número 18, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Era isso que dava força para os santos em Roma enfrentarem as chamas, enfrentarem os leões. Quando um mártir, e eu vou falar isso hoje à noite, quando um mártir estava no Coliseu e os leões estavam se aproximando, ele já não estava mais com a sua mente voltada para esse mundo. Ele estava olhando para o céu e estava vendo a glória. Quando Estevão estava sendo apedrejado, lembra disso? O que foi que a palavra de Deus disse? Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem assentado à direita do Pai. Ele olhou, Senhor Jesus, recebe meu espírito. Era esse sentimento que tomava conta do coração dos mártires, quando eles eram mortos das formas mais terríveis possíveis. Eles já não estavam mais com o coração preso nesse mundo. Eles já não estavam mais com o coração voltado para esse mundo de vaidade, de queda, e de pecado, e de sofrimento, e de tristeza. Eles já estavam olhando para a glória, almejando esse estado, almejando essa presença maravilhosa do Senhor Jesus. O grande problema da igreja hoje é que a igreja perdeu essa visão. A igreja perdeu essa visão de Estevão. A igreja parou de olhar para cima e só olha para baixo. Sabe de onde veio a palavra materialismo, irmão? A palavra materialismo veio daqueles poços de piche que haviam em Israel. Não sei se ainda há, mas há um tempo atrás haviam muitos poços de piche. E aqueles poços, aquele material era usado para pavimentar estradas. Então, o judeu diz que aqueles poços de piche que eram usados para pavimentar a estrada, eles asfaltavam as estradas e as pessoas então andavam olhando para o asfalto, olhando para baixo, para saber onde estavam pisando, para não pisarem em locais onde o piche estava mais
amolecido e não ter o problema de ficarem grudados no piche. Então eles andavam olhando para baixo, naquela região que tinha sido asfaltada com aquele piche. Então elas ficavam o tempo todo com os olhos para baixo. Aí isso virou uma expressão, asfaltismo. E daí veio, com o tempo, materialismo. Porque uma pessoa materialista é uma pessoa que só olha para baixo. Ela só olha para esse mundo. Ela está muitas vezes, o piche não gruda, ela está muitas vezes presa nesse mundo. Esse é o grande problema nosso hoje. Nós tiramos os olhos de cima e nós estamos com os olhos para baixo. E pelo fato de estarmos com os olhos para baixo, nós estamos meio perdidos, porque quando nós estamos com os olhos em cima, nós não tememos nada. Quando nós estamos olhando para a glória que existe, está esperando por nós, nós não temos medo de nada. Então, muitas vezes, hoje, e infelizmente existem muitos que dão vazão a isso, querem transformar os crentes em crentes asfálticos, crentes materialistas, querem prender o crente nesse mundo. Quando isso acontece, irmãos, nós começamos a perder essa visão da glória que um dia há de ser revelada. A natureza não, a natureza almeja por esse dia, a natureza anseia por esse dia, a natureza quer que esse dia chegue, porque no dia que esse dia chegar, o dia em que os filhos de Deus forem glorificados, a natureza também vai receber a sua redenção. Mas nós muitas vezes estamos tão preocupados com esse mundo, tão presos nesse mundo, tão asfaltizados por esse mundo, que nós paramos de olhar para cima, e aí esse anseio pela glória vai sumindo do nosso coração. Vamos ser sinceros, irmãos, ansiamos pela manifestação da glória de Deus? Não. Por quê? Porque estamos o quê? Presos nesse mundo. Estamos asfaltizados por esse mundo. Meu irmão, em nome de Jesus, vamos deixar o sapato aí, vamos correr. Vamos correr para a glória. Não tem nada que se compara. Paulo está dizendo aqui, eu tenho por certo as aflições desse mundo, o asfalto desse mundo, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Era isso que acontecia com a igreja primitiva nos 3 primeiros séculos. Eu vou falar isso pormenorizadamente hoje à noite, mas é isso. Aqueles homens não tinham medo da morte. Dizem que quando o algoz foi levar Tiago para Herodes matar, Tiago, que foi morto à espada por Herodes, ele foi levar Tiago, e vendo a coragem de Tiago, a intrepidez de Tiago, antes de ser degolado por Herodes, diz a tradição que esse algoz também se converteu. Só de olhar a coragem, a fé, a esperança de Tiago, diz que ele se converteu. Ah, irmãos, como nós precisamos restaurar isso no nosso coração. Como nós precisamos pedir a Deus, Senhor, eu sei que o Senhor tem para mim um estado de glória infinitamente maior do que qualquer coisa nesse mundo. Me ajude a voltar os meus olhos para essa situação, para essa glorificação, para esse estado de glória. Tira os meus olhos desse mundo. Então, eu aprendo, sofrimento e glória não podem ser comparados. E a última lição, o Espírito é o grande responsável por nossas orações chegarem a Deus. Não há mérito em mim. Você pode orar o dia inteiro, você pode orar 24 horas, e Deus não ouvir a sua oração. E um irmão pode orar 10 minutos, e Deus fazer maravilhas. Porque quem torna as nossas orações aceitas diante de Deus é o Espírito Santo. Por isso, quando você for orar, fale assim, Espírito Santo de Deus, fale com Deus por mim. Não é isso a música que nós cantamos aqui um dia, Ragnar? Espírito Santo, ore por mim. Nós temos hoje um intercessor junto ao Pai, que intercede por nós, temos Jesus Cristo, que tornou possível o nosso acesso a Deus, o nosso mediador. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Nós somos os
privilegiados nesse aspecto, porque nós, através de Cristo Jesus, temos livre acesso ao trono do Pai. Mas no nosso dia a dia, quando nós estamos orando, quando nós estamos falando para o Pai, o Espírito Santo está lá pegando a minha oração, e Ele está gemendo, e pegando essa oração imperfeita, essa oração egoísta, essa oração materialista, essa oração muitas vezes ineficaz, e Ele está transformando essa oração numa oração aceitável a Deus. E Ele faz isso com gemidos inexprimíveis. O que é gemidos inexprimíveis? Algo que a gente não tem como dizer acerca de, não tem como você dizer como é isso, mas isso acontece. Então o Espírito Santo é o grande responsável por nossas orações chegarem a Deus. Então quando você for orar, fale, ó Espírito Santo de Deus, leve essa oração ao Pai por mim. Eu não sei se eu pedi corretamente, eu não sei se eu falei da maneira certa, estou passando por um momento de tanta dificuldade, não sei se o que eu estou pedindo é algo egoísta, pode ser que seja. Talvez você está orando a Deus por uma questão de um sofrimento que você está enfrentando, e você está sendo egoísta na sua oração, aí você fala, eu não sei se eu estou sendo egoísta, eu não sei se há a maneira certa de orar, mas pegue essa oração, leve essa oração ao Pai, torne essa oração aceitável por mim. Ah, irmãos, que Deus nos abençoe nessa manhã. Que texto maravilhoso. Que o Senhor complete no nosso coração aquilo que, porventura, pela nossa limitação, não foi capaz de ser falado nessa manhã, mas que nós possamos entender isso. A natureza geme. A natureza geme. Nós gememos. Mas, graças a Deus, existe alguém também que geme. E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. E Ele, enquanto a glória não chega, enquanto esse estado de glorificação não chega, Ele está intercedendo por nós. Eu quero orar com vocês. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por esta manhã e pela palavra do Senhor que foi pregada. Louvado e glorificado seja o Teu nome. Que o Senhor, ó Pai, ouça as nossas orações através do Teu Espírito. Perdoa-nos quando oramos e não estamos cientes do que tem ou do que se faz presente nas nossas orações, mas Teu Espírito sabe. Ouça as orações do Teu Espírito por nós. E permita que a cada dia nos desvencilhemos mais desse mundo. Retira de nós esse asfaltismo, Senhor. Esse piche que nos gruda, que nos prende nesse mundo. Coloque o nosso coração na Tua presença. Que estar com o Senhor, que viver com Jesus seja o nosso objetivo maior, que esta glória chegue, Senhor. A natureza almeja por isso, ó Deus, traga essa restauração para nós. Muito obrigado por tudo. Eu oro agradecido no nome santo de Jesus. Amém.